pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Eu estava louca de saudades de vocês. Eu tô tão feliz, gente, com esse curso, tão feliz. A gente demorou um bocado aí para conseguir tirar ele do papel e colocar em prática. Aí vocês devem estar se perguntando, Mahara, mas esse talvez seja o curso mais simples que tu tenha feito nesses anos todos. Como é que ele foi tão difícil? Gente, às vezes o que é mais simples... Gente, às vezes o que é mais simples se torna mais complexo, mais difícil de expressar. Porque esse curso, para mim, não é fácil falar dele, não é fácil conversar com vocês logo no início dessa aula sobre a minha jornada, sobre o meu início, porque não foi nada fácil. Então, tá gravando esse curso para vocês, vai fazer eu voltar lá atrás, mais de 6 anos atrás, vai fazer eu me recordar, vai fazer eu me emocionar com vocês aqui, mas eu achei que era necessário, primeiro, porque vocês pediram muito, já faz anos que vocês me pedem por este curso gratuito de fatias, as fatias que a Mahara começou, que a Mahara vendia na rua, como é que a Mahara se organizava, se programava, quantas fatias ela vendia por dia, como que ela colocava preço, tudo isso vocês vão aprender nesse curso gratuito. Então, antes de mais nada, eu preciso lembrar vocês que assistam a todas as videoaulas na sequência, bonitinhas, direitinho, porque eu vou estar passando informações importantíssimas em cada aula. Tá? Vai ter informações valiosas que eu só vou passar na aula de hoje, vai ter informações valiosas que eu só vou passar na próxima aula, então é muito importante que você acompanhe a sequência das nossas videoaulas, acompanhe a sequência do nosso curso gratuito, combinado? E agora deixa eu contar um pouquinho para vocês, talvez tenha alguém que esteja me assistindo pela primeira vez, eu me chamo Mahara Bortolotti, tenho 33 anos e estou na confeitaria, aí no mundo da confeitaria dos doces, seja como empreendedora mesmo fazendo, seja como professora de cursos online agora, passando para vocês toda a minha experiência, já faz aí mais de 6 anos, gente, é muito tempo, né? Se tu parar para pensar, olhar para trás, é uma longa jornada. Então a primeira coisa que eu já quero impactar vocês: não aceite que ninguém diga que você não é capaz, porque você vai encontrar muita gente que vai dizer que você não é capaz, que vai olhar para você, muitos até nem vão falar que você não é capaz, mas vão lançar um olhar sobre você duvidoso, um olhar talvez irônico do tipo, quem que ela pensa que é para querer ser alguém na vida, né? Porque as pessoas... Infelizmente, muitas pessoas, não é todas, né, gente? Tem muita gente boa nesse mundo, mas algumas pessoas, elas querem nos ver bem, mas nunca melhor do que elas, né? Isso é um fato da vida. Infelizmente, a gente tem que saber lidar com isso. Então, eu quero passar para vocês, além de um curso, eu quero que vocês comecem a receber esses olhares e essas informações e essas críticas, que na maioria das vezes não são críticas construtivas. Quando for uma crítica construtiva, ok, pega para você, tenta recolher o melhor dessa crítica para melhorar, mas infelizmente na maioria das vezes não é crítica construtiva, tá, gente? É crítica para te entristecer mesmo, para te paralisar, para te desistir dos teus sonhos, para te não ousar querer conquistar o teu espaço, para te não ousar querer empreender, para te não ousar querer construir o teu tão sonhado negócio de confeitaria. Eu recebi muitos olhares assim, olhares também com vergonha de me ver vendendo na rua. Então, preste atenção no que eu vou falar aqui. Comece a receber essas coisas negativas com o pensamento de que aquilo que você está recebendo não diz nada a respeito de você. Quando alguém lança alguma maldade contra mim, quando alguém me critica de uma maneira maldosa, quando alguém aponta o dedo para mim, quando alguém ri dos meus sonhos, quando alguém não me apoia
não acredita em mim, isso não diz respeito a mim, em nada. Isso tudo, esses sentimentos maus, né? Essa parte de falta de apoio não diz respeito a você, não diz respeito a mim, diz respeito a outra pessoa. Quando você conseguir separar isso, você vai começar a viver com mais liberdade. E quando a gente vive com liberdade, disposto a saber que talvez você vá desagradar muitas pessoas, o mundo, o céu é o limite para você. Foi só quando eu entendi isso, que as pessoas achavam de mim, dizia a respeito delas e não de fato o que eu sou, foi que eu me libertei e consegui, bater as minhas asas e voar cada vez mais alto. E eu sei que tem muita gente que está me assistindo agora que pode estar passando por um momento difícil, né? O nosso mundo todo está passando por um momento difícil. E aí a pessoa fica se perguntando, né? Não é para mim, isso realmente não é para mim, eu nunca vou conseguir nada. Olha o poder das palavras. Eu nunca vou conseguir nada, eu nunca consigo continuar da sequência numa coisa que eu começo, a confeitaria não é para mim, eu comecei vendendo e no primeiro dia levei 10 fatias e vendi só 2, não é para mim. Gente, não é assim. Se tá difícil, continua, porque você tá no caminho certo, né? Deus não disse que seria fácil as coisas, né? Mas Ele também não disse que você não ia vencer. A gente foi criado, nós fomos todos criados por Deus para dar certo. Você foi criado para dar certo. Basta fazer a sua parte e ter uma fé inabalável. E lembrar do que eu acabei de falar. O que as outras pessoas pensam a teu respeito, o que as outras pessoas acham de ti, o que as outras pessoas lançam sobre ti, não diz respeito sobre você. Diz respeito somente a ela. Então deixa que o universo se encarrega dessa pessoa. A vida se encarrega. Você continue sendo um ser de luz. Se você não é, passe a ser a partir de hoje. Eu quero transformar com todas as minhas forças a vida de vocês, gente. Que nem a minha foi transformada através da confeitaria. Eu quero, gente, que vocês vençam nessa vida. E não é questão de dinheiro, porque às vezes vencer na vida para uma pessoa é ficar rica e para outra é ter as suas coisinhas, ter as suas vendas, ter a sua agenda lotada de encomendas, sair para a rua, vender as suas fatias e vender praticamente tudo, voltar para casa com seu dinheirinho, com seu ganha-pão, chegar em casa ter uma família unida e feliz, saber que você pode estar trabalhando perto dos seus filhos. Não sei se você é mãe, se não for também, não tem problema. Às vezes, felicidade, uma vida plena, a felicidade, né? É diferente para as pessoas. Para umas pessoas isso significa uma coisa, para outras pessoas significa outra diferente. E tá tudo certo, tá tudo bem. Você precisa saber qual é o seu foco, qual é o seu objetivo. Quando eu comecei, gente, deixa eu começar brevemente, vou falar para vocês. Quando eu comecei nas fatias, eu não tinha intenção nenhuma de vender bolo, nada, né? Foi a partir da minha segunda gravidez que a minha filha foi diagnosticada com um problema no rim, que eu não poderia voltar a trabalhar mais até ela completar 3 anos de idade, que era quando ela já não corria mais tantos riscos por conta daquele rim em má formação, que ia acompanhar ela para sempre. Então, por causa desse probleminha no rim da Sofia, eu tive que ficar em casa com ela até os 3 aninhos de idade dela. E os meus planos era ficar com ela até 1 aninho e já voltar a trabalhar. Então, eu tive que ficar mais 2 anos com ela. Sofia, resumindo, Sofia com 5 meses, eu já tendo que programar a minha saída da onde eu trabalhava. Eu era vendedora de calçados, eu amava o que eu fazia, eu sempre gostei muito de vender, né, de me comunicar com as pessoas, de falar, de ver seres humanos, de estar em contato com pessoas, eu sempre gostei disso. Então, Sofia, 5 meses, precisei negociar a minha saída da loja onde eu trabalhava, foi tudo certo, tudo bem. Tô em casa com a minha filha, bebê,
e tendo mais uma mais velha também, de 4 aninhos de idade, tô eu pensando, né? Eu e meu esposo cheio de contas, nós estávamos construindo a nossa casa, cheinhos de conta, eu já não tinha mais, né, dinheiro, ia receber ainda um pouco dos meus direitos da loja, mas vocês sabem que geralmente essas coisas nunca dão muito dinheiro. E aí eu tô em casa cuidando da minha filha, tinha R$40 na minha niqueleirinha, sabe aquelas pochetezinhas? Todo mundo tem? Tinha R$40 na minha niqueleira. Lembrei do meu chá de fralda lá na loja onde eu trabalhava. Cada um levava um prato. Eu levei uma nega maluca recheada, né, que vocês vão aprender. Levei a minha nega maluca recheada e eles enlouqueceram. E eu, nossa, será que é tão boa assim essa nega maluca? Não é possível. Enlouqueceram. Tô em casa cuidando da Sofia, depois que eu já tinha me desligado dessa loja, e pensei, o que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? Para ganhar dinheiro agora, né? Eu precisava trabalhar. E eu queria recuperar a minha independência financeira. Eu sempre gostei de trabalhar e ter o meu dinheiro, né, gente? Aí, quem é mulher sabe, né? Não tem dinheiro que pague a gente ter essa liberdade, né? De poder comprar as coisas que a gente quer e até mesmo para ajudar em casa, né? Contribuir também. A gente fica feliz com isso. E aí, lembrei desse sucesso da minha nega maluca na loja. Peguei aqueles R$40, quer saber, vou fazer aquela nega maluca. Comprei as coisas que eu precisava, fiz uma forma daquelas retangulares, meu bolo de chocolate, o meu brigadeiro de panela, bem tradicional, aquele bem doce que a mãe da gente, a avó da gente fazia em casa, né? Não posso nem falar que eu me lembro da minha mãe nessa época. E aí, fiz a nega maluca, mandei um WhatsApp para minha ex-gerente falando, tô fazendo essa nega maluca que vocês amaram no meu chá de fralda, vou levar para o centro e vou vender a R$3,50, alguém quer? E a minha forma na época dava 20 fatias assim de 200 gramas mais ou menos, bem generosas. E ela, ai Mar, vamos querer, alguns de nós vai querer. Aí tá, levei. Peguei e coloquei numa mochila, depois vou mostrar pra vocês, tudo aqui no decorrer do curso eu vou mostrar pra vocês como é que eu fazia. Botei numa mochila dessas de viagem assim e botei 20 fatias ali e fui pro centro. Peguei um ônibus, na época não tinha carteira de motorista, botei na mochila as minhas fatias e fui pro centro. Vender as minhas fatias. Levei as que o pessoal já tinha encomendado, R$3,50, R$3,50, e as que sobraram eu consegui vender para outras pessoas que botaram o olho na fatia na hora. Olha o poder também da imagem, do visual do produto. Mas não era nada assim sofisticado, tá, gente? Era gostoso de olhar mesmo. E as que sobraram eu vendi tudo na hora. Eu vendi todas as minhas 20 fatias, voltei para casa, os R$40 que eu investi se tornaram R$80. Dobrei o valor. Na época, eu achava muito que isso era dobrar, mas como o investimento era muito humilde que eu tinha feito, eu realmente não tive outros gastos além desse, claro, né? Assei uma massa, gastou um pouco do meu gás e coisa, mas nada exorbitante. O fato foi que eu gastei R$40 e voltei com R$80 para casa. E desde ali, gente, eu não parei mais. Eu vendia nas ruas, salão de beleza, eu ia de porta em porta no comércio da minha cidade, o pessoal da minha vizinhança também acabava comprando porque me via, né? Começou aquele boca a boca no comércio, daqui a pouco eu não dava mais conta, eu levava 2 mochilas, em vez de 20 fatias eu levava 40 e voltava para casa sempre com as minhas mochilas vazias. Virou sucesso absoluto. As pessoas sabiam o horário que eu ia passar no comércio e já ficavam nas portas das lojas para disputar as minhas fatias. Não demorou muito, gente. Essas fatias o pessoal começou a querer encomendar tortinhas inteiras com o mesmo sabor dessas fatias para comer em casa nos fins de semana. Aí eu comecei a vender essas mini tortinhas também de pronta entrega. Depois era nas datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. E foi. Eu nunca mais parei de vender. Nunca mais. Essa receita aqui é receita da época da minha mãe, né? Hoje eu não tenho mais a minha mãe. Mas eu sinto ela muito comigo, muito orgulhosa de toda a minha trajetória. Eu não me esqueço dela falando desse bolo, dessa nega maluca. Tem muita gente que chama de bolo de chocolate recheado. A minha mãe, na época, chamava de nega maluca recheada. Aí ficou na minha cabeça esse nome, nega maluca recheada. Então, gente, tudo que eu vou passar aqui pra vocês é a minha história na confeitaria, né? Tem história, tem a minha mãe no meio.
tem as minhas filhas, o desejo de trabalhar e poder para cuidar das minhas filhas, principalmente da menorzinha na época. Então, esse curso é só amor, gente, é só amor, só dedicação, só superação, vai ser lindo. No decorrer das aulas também eu vou lembrando de algumas coisas e vou falando para vocês também, para inspirar mais vocês. Gente, eu comecei com R$40, era tudo que eu tinha, não tinha batedeira, eu não tinha forma, a forma retangular que eu usei na época foi emprestada, não era minha, potes, tudo emprestado, eu não tinha batedeira, nada dessas coisas que toda confeiteira gostaria de ter hoje em dia, espátulas, bailarina, todas essas coisas, nada eu tinha. Então aqui eu vou ensinar para vocês exatamente como eu comecei e passando para vocês que qualquer pessoa que tá aí do outro lado me assistindo, todas vocês, eu sei que tem milhares de pessoas me assistindo nesse momento e eu quero já agradecer por vocês estarem aqui comigo, que qualquer um de vocês pode e vai, se Deus quiser, conquistar o espaço de vocês na confeitaria. Qualquer pessoa se amarrar lá de trás com R$40 e sem nada a favor dela, conseguiu começar e depois prosperar, crescer e hoje está aqui professora aí de mais de 200 mil alunas em cursos online. Por que é que vocês não vão conseguir? Eu tenho certeza. Eu quero que esse curso seja um divisor de águas na vida de vocês e que vocês parem com esse negócio de que precisam saber tudo para começar, precisam ter tudo para começar. Gente, vocês precisam de um momento para começar e esse momento é o agora. Você vai terminar de assistir essa aula e você já vai colocar essa massa de chocolate em prática, pelo menos para os seus familiares, tá? Já vai colocar a mão na massa. Dê o primeiro passo, gente. Eu sei que às vezes um mundo novo é assustador, empreender é assustador, mas deem o primeiro passo, gente. Não tenham medo. Vamos juntas vencer, vamos juntas iniciar. Milhares de Maharas hoje vão começar. Exatamente como a Mahara aí de 6 anos atrás começou, vocês vão começar e vão vencer exatamente como eu venci. Eu não sei qual é o teu plano, o que tu queres, mas tenha foco e a certeza de que somos todos iguais. Se uma pessoa pode, a outra também pode. O que diferencia uma pessoa que não consegue realizar os sonhos, não consegue alcançar os objetivos da pessoa que consegue, gente, é que a pessoa que conseguiu não desistiu. A pessoa que conseguiu persistiu, ultrapassou as barreiras, enfrentou os problemas. Eu tava naquele comércio, gente, era sol de 40 graus, era abaixo de chuva, lá estava eu. Ai, o verão num calorão, levava salada de fruta também pro pessoal se refrescar. Eu dava o meu jeito, eu tava lá, eu queria vencer, eu não me importava que as pessoas riam de mim, eu não me importava que ninguém acreditava, que todo mundo achava que o meu negócio não ia durar nem 2 semanas. Eu não me importei, gente. Sejam mais fortes do que isso. E lembre do que eu falei. O que o outro pensa, o que o outro acha, tudo que o outro lança sobre a tua vida diz respeito a ele e não a ti. Isso eu quero que fique lá dentro do coração de vocês. E vamos começar, porque eu já falei demais, mas esse curso ele é tão maravilhoso, gente. Ele é tão lindo, a minha vida tá aqui, minha história tá aqui. Então, ele vai ser umas aulas mais longas mesmo. O pessoal que não gosta de me ver falar muito pode pular um pouco o vídeo, não tem problema nenhum. O importante é você estar aqui, aprender e conseguir pegar todo o conteúdo e colocar em prática, para começar aí a vender bastante e também dar o pontapé inicial do teu negócio de confeitaria aí na tua casa. Mesmo que seja total iniciante, mesmo que nunca tenha feito um bolo na vida, mesmo que esteja totalmente insegura ou inseguro para começar, você vai começar, porque eu vou te dar uma injeção de ânimo e inspiração durante esse curso. Combinado, meus amores? Bom, gente, primeira coisa, então, já falei, assistir as videoaulas. Hoje a gente vai aprender a massa, né, da minha nega maluca. E eu vou dar um conteúdo a mais ainda, que vai ser uma massa de coco. Então a gente vai fazer 2 massas aqui, tá? Que são 2 bolos aí campeões de venda. A minha nega maluca, que foi o que eu mais vendi na época. E também vou estar dando um extra, que vai ser a massa do bolo de coco, que vai ter o bolo de coco gelado. No decorrer das aulas vai ter tudo. Hoje as massas, então. Na nossa próxima videoaula vai ter o meu brigadeiro de panela, que é o que eu utilizava como recheio e como
cobertura dessa nega maluca. Olha que facilidade, gente, porque a mesma coisa que eu usava no recheio ia para a cobertura do bolo e as pessoas vinham de cidades longes para comer, para encomendar, para comprar essa minha fatia de nega maluca recheada, tá? Então, vocês não podem perder a nossa próxima videoaula que tá incrível. Vou ensinar a calda maravilhosa de coco para o bolo gelado e também recheio e cobertura da nossa nega maluca, certo? Não percam a próxima videoaula, então sigam na sequência, certo? E depois tem a última videoaula, que vai ser que eu vou ensinar a montagem, como é que era a sacola que eu botava minhas fatias, como é que eu colocava minhas fatias dentro da sacola. Vou mostrar outras opções de embalagem que hoje tem também para vocês verem, né? Como é que vocês podem decorar essas fatias nas embalagens. Tudo, tá? Então não percam nenhuma videoaula, todas maravilhosas, certo? Importantíssimo, coloquem em prática tudo que eu for ensinando e me marquem nas redes sociais. Eu já peço para que vocês me sigam lá no meu Instagram, oficial Mahara Bortolotti, certo? Tem também o meu canal no YouTube, quem estiver me assistindo pelo canal, dá um like para mim, é muito importante, gente, dar um like. Ativa o sininho, se inscreve no meu canal também, certo? E também tem o meu grupo de confeitaria lá no Facebook, que tem várias alunas lá, ficam trocando experiências. É bem legal, né, gente? É bom a gente se sentir numa comunidade, onde um ajuda o outro, onde um conta os problemas um do outro, onde um conta o que tá dando certo pro outro. Então todo mundo se ajuda lá. O meu grupo no Facebook é Receita de Bolo com Mahara Bortolotti. Vem aprender comigo. É só solicitar lá que os administradores vão te aceitar lá com todo carinho. Certo, gente? Então, Mahara, para de falar e começa de uma vez. Gente, como eu quero facilitar muito a vida de vocês, né? E na época que eu comecei, eu também queria facilitar a minha, porque eu não tinha nada, né? Então tinha que ser tudo fácil. Lembrem que eu não tinha batedeira, né? Então a massa que eu vou ensinar pra vocês aqui, ela é no liquidificador. Mas é uma massa que, se vocês quiserem, vocês batem ela até na mão, tá? Eu comecei batendo na mão, depois eu passei pro meu liquidificador, até que depois, com muito suor, né, com muita dedicação, veio a minha batedeira planetária, minha primeira batedeira planetária da Arno, maravilhosa, tá? Mas até lá foi na mão e no liquidificador essa massa, tá? Essa é uma massa que eu usava na época, tá, gente? É a base de óleo. Por que, Mahara, tu usava uma massa à base de óleo? Porque massa amanteigada, pra dar certo, pra ficar boa, primeiro que eu não tinha boas receitas, tá, gente? Eu era iniciante, né? E a massa amanteigada, eu considero ela uma massa um pouco mais cara. E pra ela ficar boa, tem que ser na batedeira. E eu não tinha batedeira. Enfim, tem alunas minhas que conseguem fazer as minhas massas amanteigadas na mão, que é a que eu faço na batedeira. Então, eu optei pela massa à base de óleo, primeiro, que era a receita da minha família, segundo, que ela era se tornava muito mais econômica que a amanteigada, tá? E também por causa que eu vendia fatias de bolo, então não era todo santo dia que eu conseguia vender todas essas fatias. Então a massa à base de óleo, ela é uma massa mais úmida, ela me permite, né, colocá-las na geladeira e elas não ressecar com tanta facilidade. Então, às vezes, tava um calorão de 30 e poucos graus na minha cidade, eu podia colocar as minhas fatias na geladeira e no outro dia tirá-las da geladeira 1 hora antes e sair para vender novamente, que elas estavam novinhas e maravilhosas, tá? A massa à base de óleo, ela é mais úmida, ela se mantém mais úmida, mais líquida dentro da geladeira, tá? Mas, Mahara, e se tu fosse começar a fazer as tuas fatias hoje, tu iria fazer com a massa à base de óleo? Não. Se eu fosse começar hoje, como a minha massa preferida é a massa amanteigada, e a gente também vai ter massa amanteigada na aula de hoje, que é a massa de coco, eu prefiro a massa amanteigada. Por quê? Porque na época que eu comecei, gente, a minha ideia sempre foi, e eu passo isso em todos os meus cursos para vocês, essa ideia, fazer tudo fresquinho na hora e vender na hora. Então, o meu carro-chefe era a minha fatia de nega maluca, por quê? Porque eu fazia tudo na hora. Eu assava, se eu fosse sair para vender essas fatias às 3 horas da tarde, às 15 horas da tarde, eu botava esse bolo no forno em torno aí de 1 hora ou meio-dia. 1 hora, meio-dia, 1h40 ele tava assado, quentinho, né? 2 horas da tarde ele tava quentinho, saindo da forma, deixava ele dentro da forma até a hora de eu desenformar. Eu desenformava ele quente.
fazia o meu brigadeiro enquanto ele estava assando, eu estava fazendo o meu brigadeiro também. Ou seja, depois eu botava em cima de uma madeira ou em cima da própria forma na época o meu bolo, só partia ele ao meio, colocava o recheio ainda meio morninho e a cobertura também, e já colocava o granulado por cima, já ia cortando as minhas fatias e colocando a embalagem. Quando eu fechava a embalagenzinha de fatia, ficava embaçado em cima, porque estava morninho, quentinho. E era assim que eu ia pra rua vender esses bolos, morninho, quentinho. Era rapidinho, gente, era questão de 20, 30, 40 minutos eu vendia tudo. Então, era essa a experiência que eu queria levar para os meus clientes. Comer aquele bolo com gostinho de bolo de vó, com gostinho de bolo da infância, com gostinho daquele brigadeiro de panela que a mãe da gente fazia em casa, gente. Olha a sensação que eu queria causar nas pessoas. E esse foi o meu diferencial. As pessoas comiam e falavam que era coisa de outro mundo, quando era apenas um bolo de chocolate com recheio, muito recheio e cobertura de brigadeiro de panela. Era isso. Simples, né, gente? Mas o simples bem feito se torna complexo. Se torna, ou seja, mais difícil, certo? Então vamos começar por essa massa. Bom, pessoal, aproximei a câmera da lateral para focar aqui no meu liquidificador. Vamos lá então para nossa massa à base de óleo, certo? A gente vai começar, ela é muito fácil, muito simples, tá? A gente vai começar colocando 4 ovos no liquidificador, tá? Ai, Mahara, eu posso fazer essa massa na batedeira se eu quiser? Pode, tá? Mas no liquidificador acho que é mais fácil, mais rápido. Bom, gente, coloquei os ovos. Agora, então, vamos colocar... Você pode usar o copo medidor se você quiser, ou você pode usar uma xícara de chá. A xícara de chá, geralmente, ela tem 240 ml, tá? Então, se você usar o copo medidor, é 240 ml. Então, vou colocar 240 ml de leite. 240 ml de leite. 240 ml de óleo. O óleo vai ser o óleo da sua preferência, tá, gente? Tem que ser com óleo, tá? Cadê? 240 ml de óleo, então, agora. Vamos para o açúcar agora. Então, vai 1,5 xícaras de açúcar. Então, vou colocar primeiro... Aqui vou ir pelo ml, tá? 240 ml de açúcar e depois metade, tá? Ou seja, depois 120. É melhor assim para vocês não se perder, tá? Então vamos lá. Açúcar refinado eu tô utilizando, mas se você quiser, pode utilizar sem problema nenhuma o açúcar cristal. Coloquei a primeira. Agora vou colocar mais meio, que vai ser então 120. Pra dar bem certinho 1,5 xícaras, tá? Como se fosse 1,5 xícaras. Coloquei aqui. Vou bater agora um pouquinho no meu liquidificador. Qualquer liquidificador vai dar certo, tá, gente? Então vamos lá. Bati um pouquinho, vou colocar agora 3 colheres de sopa bem cheias. Sabe aquela colher de vó quando enche a colher? É bem cheia, né? Então 3 colheres de sopa de cacau 100%. Eu tô utilizando esse aqui da Mega Sabor, que é surreal de maravilhoso. Como eu tô utilizando esse cacau 100% da Mega Sabor e ele já é bem pretinho, ele vai deixar a minha massa super preta, vai ser só o cacau que eu vou utilizar. Se eu fosse usar um chocolate 50% cacau ou um chocolate 70% cacau, que tem gente que prefere porque fica uma massa um pouco mais docinha, eu colocaria também um truquezinho, tá, que eu vou falar pra vocês. Eu colocaria também uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio, que vocês encontram em supermercados também, tá? Por quê? Porque o bicarbonato de sódio, ele vai ajudar que a nossa massa ela fique mais pretinha, mais brilhante, tá?
Então eu vou colocar, como eu tô usando esse aqui da Mega Sabor, que é bem forte, eu vou usar 3 colheres de sopa dele, bem cheia, ó, colher bem cheia. 1, 2, bem cheia. 1, 2, 3. Coloquei aqui as 3. Vou bater novamente para se misturar, ficar bem pretinha. E aqui a gente bate por 1 minuto, 2 minutos, até que esses ingredientes se misturem muito bem. Gente, essa parte, primeira parte aqui já tá feita, né? Olha que prático, vocês viram, né? Demora um pouquinho porque eu tô dando a aula pra vocês, mas se eu fosse fazer sem dar aula, ia ser papum. Papum ia tá pronto. Agora, eu vou pegar o balde da minha batedeira, mas você pode pegar um pote grande. Eu usava na época umas bacias grandes, tá? Umas bacionas assim que eu colocava ali a minha massa, tá? Então agora eu venho com essa parte, vou colocar aqui dentro do balde, tá? Olha como fica preto com esse cacau 100% da Mega Sabor, olha. Então coloquei aqui, vou deixar aqui. E agora é o momento que a gente vai colocar o quê? Fermento e farinha de trigo, tá? Tô com a minha farinha aqui. E a farinha vai ser 2 xícaras de chá, tá? Então, a farinha eu também vou ir pelo copo medidor, tá? Vou colocar primeiro 240 ml de farinha e depois mais 240, tá? Aqui eu tenho a minha xícara, ó. Medidor aqui, 240 ml. Então, mas eu vou ir pelo copo medidor para vocês verem que dá certo também. Então, vou ter que pegar por aqui, porque por isso daqui demora, pode cair fora. Então, vamos lá. E vou peneirar a farinha, tá, gente? Porque massa à base de óleo, como ela não é uma massa que bate muito, vocês viram, eu bati no liquidificador só e depois vou só bater ela aqui, misturar com fouet e deu. E a massa amanteigada não, ela vai pra batedeira muitas vezes, então não tem perigo de ficar aqueles gruminhos. Por isso que na manteigada eu não peneiro a farinha. E na massa à base de óleo, eu gosto de peneirar. 1 xícara aqui. Essa massa, ela fica bem líquida, tá? Bem líquida. Vamos peneirar aqui a nossa bela farinha. Vamos colocar aqui mais uma. E agora vamos para a nossa segunda xícara, mais 240 ml. Que é a mesma xícara de chá, tá? Se você não tem uma xícara de chá, a maior xícara que tiver aí na sua casa vai servir. Vocês viram como é fácil, gente? Vamos lá, vamos peneirar a nossa bela farinha. Com os gruminhos aqui por causa do que eu usei o copo medidor para tudo. Vocês viram que fácil? Vamos colocar aqui também o nosso fermento. 1 colher de sopa de fermento. Fermento você pode tirar a base pela tampinha. Coloquei o fermento. E agora eu vou pegar o meu fouet e vou misturar aqui essa farinha e esse fermento na minha massa de chocolate. E era assim que eu fazia a minha massinha de chocolate. Ai, Mahara, se eu quiser levar essa parte de novo para bater no liquidificador, eu posso? Se você quiser, você pode, mas daí corre o risco de queimar o seu liquidificador, né? E eu não quero ser a pessoa que incentivou você a queimar o seu liquidificador. Aqui eu quero incentivar vocês a ganhar, não a dar prejuízo para vocês, certo? Ó, ela fica uma massa mais líquida, ó. Tá? É assim mesmo essa massa, tá, gente? Na época em que a Mahara fazia a nega maluca dela, eu usava uma forma grandona, era tipo 35 por 25, 35 ou 35 por 40, eu não me lembro muito bem, tá? Aí o que que eu fazia? Eu dobrava essa receita aqui, tá? Mas já misturei muito bem a nossa massa, já tá pronta a nossa massa, gente, é muita praticidade. Mas aqui tá as nossas forminhas que eu deixei separadas
Quando eu fazia, gente, era essa forma aqui, ó. Não era essa, mas eram essas forminhas assim, tá? As forminhas de 5 centímetros de altura ou as forminhas também para bolos de fatias, vocês encontram na Rafisa Formas, tá, gente? Então, ó, eu colocava minha massa numa forma retangular, untava com a margarina ou manteiga e sacudia a farinha pra cá, pra lá, e aí tava enfarinhada. Era assim que eu fazia, tá? Hoje em dia a Mahara se modernizou um pouco na vida e gosta de usar o quê? O desmoldante. Cadê meu desmoldante? Deixa eu achar meu desmoldante. Calma aí que não é possível que sumiu o desmoldante. Tá aqui, gente, meu desmoldante, não achava. Então, hoje em dia eu prefiro usar o desmoldante. Tem que ser pouquinho. Por quê? Porque o desmoldante é gordura, tá, gente? Então, a nossa massa, ela já é uma massa que vai bastante óleo. Então, não quero deixar ela mais gorda. Então, coloca pouquinho desmoldante, tá? Aqui nessa forma, eu vou colocar a massa amanteigada de coco, que a gente já vai fazer agora na sequência, tá? E hoje, então, eu vou colocar minha nega maluca, minha massa de nega maluca, nas forminhas, essas daqui de bolinho de 1 quilo, que também dá pra fazer as fatias. Depois vai dar no mesmo, só as forminhas. Mahara, se eu fosse colocar essa tua massa, a receita que tu acaba de passar pra nós, numa forma retangular, seria uma forma 20 por 30, certo? Dessas assim, 20 por 30. 20 por 30 é menor que essa daqui, tá? Por isso que eu não vou usar ela, vou usar as forminhas. Então eu vou começar aqui, ó, untando as minhas forminhas maravilhosas. Mas antes de untar, eu já vou ligar o meu forno para ele pré-aquecer em 180 graus, tá? Agora, então, que o forno está pré-aquecendo, eu vou untar as minhas forminhas. E vou distribuir a minha massa, tá? Aqui tá a minha massa maravilhosa. Deixa eu bater aqui. Vou pegar aqui uma espátula e vou colocar aqui na minha massinha. Coloco. Agora vou colocar aqui na outra. Coloco massa, geralmente, gente, até a metade da forma para dar espaço dessa massinha crescer, tá? Essas forminhas aqui de bolinho de 1 quilo vai render 2. Render 2 que vão ficar altas. Se você quer massinhas que fiquem mais baixinhas, vai render até 3, tá? Vou dar 3 batidinhas aqui para tirar aquelas bolhas de ar. E vou levar para o meu forno, que já está pré-aquecendo em 180 graus. Essas massinhas aqui vão levar em torno de 40 minutos para assar, tá? Vai depender também de quantas forminhas você for colocar no forno. Ai, Mahara, eu quero colocar várias forminhas dessa. A massa, ela pode ficar esperando uma fornada assar para depois entrar outra? Claro que pode, não tem problema nenhum, tá? Então, vou colocar no forno agora essas daqui. Bom, pessoal, vamos lá que o tempo ruge. Vamos começar, então, a nossa massa amanteigada de coco, enquanto a nossa massa de chocolate já tá lá. Vamos lá. O que a gente vai colocar aqui na minha batedeira? Vamos colocar 6 ovos. Os ovos, gente, é sempre importante colocar em temperatura ambiente, tanto dessa massa de agora quanto da outra, tá? Vamos, então, agora, 420 gramas de açúcar refinado. Eu acho que ele dissolve mais rápido, tá, gente, para as massas. Mas, se você quiser substituir pelo cristal, tá tudo certo. 420 gramas de açúcar refinado. Agora nós vamos colocar também 200 gramas de margarina sem sal ou manteiga, tá? Eu vou utilizar hoje a margarina Qualy sem sal, tá? Mahara, se eu não tenho a balancinha, quantas colheres mais ou menos dá de margarina? Umas colheres rasinha, vai dar mais ou menos umas 8, 10 colheres, tá? Aqui já deu.
Vamos lá, vamos lá. Coloquei esses 3 primeiros ingredientes aqui, gente. Agora eu vou bater muito bem, em velocidade alta, até que esses 3 ingredientes, eles dobrem de volume. Fica tipo branquinho, fofinho, tá? Dobra de volume. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Olha, gente. Bati aqui, né? Ó como é que fica. Ó, dobrou de volume, vira um creminho meio branquinho, meio amareladinho. Isso também vai depender do ovo que você vai utilizar. Se usar aquele ovo mais caipira, vai ficar mais amarelado. Se usar o ovo branco normal, vai ficar mais branquinho, tá? Às vezes, dependendo da batedeira que você vai utilizar, e pode ser feita em qualquer batedeira essa massa, tá, gente? Mas dependendo de qual batedeira você vai utilizar, essa primeira etapa, às vezes, não dobra de volume. Mas se for o caso, se não dobrar de volume, igual você segue com a receita, que no final ela vai dar certo também, tá? Então agora eu vou... Agora é o leite de coco, tá? Como é a nossa massa de coco, vai 200 ml de leite de coco agora, nesse momento, tá? Deixa eu colocar o nosso leite de coco aqui, ó. 200 ml é um vidrinho desses daqui, tá, gente? A marca é a marca da preferência de vocês. Hoje eu tô usando essa aqui, Coco do Vale, tá? Então agora eu vou baixar aqui, vou bater mais um pouquinho, só para misturar esses ingredientes. Misturei o leite de coco aqui. Esse é aquele momento que essa massa parece que talha, ó, gente. Sabe quando parece que talhou? Você olha assim, Virgem Maria, deu errado a minha massa. Não é boa essa receita da Mahara, mas é assim mesmo, tá, gente? Vai dar certo no final, tá? Então aqui, agora, feita essa parte, deixa eu colocar a batedeira mais pra cá, deixar o bal aqui. A gente vai adicionar, pegar agora e vai colocar, vou pesar aqui. Também vamos usar agora 420 gramas também de farinha de trigo. Mas lembre que agora que é a minha massa amanteigada, não precisa peneirar a farinha. Lembra que bate bastante? E vocês vão ver, eu vou misturar mais com o fouet e depois eu bato ela na batedeira no final também, tá? 420 aqui. Chegamos em 420. Mahara, se eu quiser fazer toda essa tua receita igual a outra que tu fez da nega maluca, se eu quiser fazer em xícaras, eu posso? Claro que pode. Depois, dentro dos grupos, no final do curso, a gente passa as receitas escritas para vocês, tá? Deixa eu já colocar aqui também uma colher de sopa de fermento, junto com a farinha, para não esquecer depois. Quem já esqueceu o fermento alguma vez? Aqui uma colher de sopa de fermento. Quem nunca cometeu essa gafe na vida que atira a primeira pedra, né, gente? Então aqui, ó, agora eu vou adicionando a farinha de trigo e o fermento aqui aos poucos. E ainda tem mais um ingrediente para entrar aqui, tá? Que é o coco ralado. Então agora aqui a gente vai misturando assim, ó, com o fouet delicadamente, para não desenvolver o glúten da farinha e não ficar aquela massa que fica tipo um elástico, sabe, gente? Vamos colocando essa farinha aqui aos poucos e mexendo. É uma massa, quando a gente vai fazendo ela assim, a gente vai notando que ela vai ficando bem incorporada, bem pesada, mas depois de assada, ela fica até fofa demais. Olha que linda que ela vai ficando, conforme a gente vai incorporando a farinha. Vamos lá.
Coloquei aqui, ela vai ficar pesada, tá? Mas é assim mesmo. Mexe nas laterais e no meio. Nas laterais e no meio, tá? Coloquei aqui. Agora a gente vai utilizar o coco ralado, tá? Deixa eu colocar aqui no meu potinho. O coco, gente, você vai colocar... Tem gente que gosta de bastante coco na massa, tá? Tem gente que gosta de menos. Dá pra colocar aí em torno de 50 gramas a 100 gramas, tá? A minha balança tá mais pra lá do que pra cá. Vamos colocar aqui, deixa eu pesar esse coco. Coloquei aqui 70 gramas, tá, gente? Mahara, eu sou obrigada a colocar esse coco na massa? Não, não é obrigado, tá? Eu vou colocar porque aqui é a receita da massa de coco pra gente fazer também o bolo de coco gelado para vender em fatia, tá? Olha, gente, eu fico com vontade de comer a massa assim mesmo. Olha que coisa mais linda. Uma massa bem pesada. Deixa eu bater aqui. Olha como fica pesada e linda. Tá? Linda, né, gente? Bom, aqui, como é uma massa muito pesada, a gente também não peneira essa massa aqui, a farinha dessa massa manteigada. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai levar ela novamente para a batedeira. Deixa eu virar aqui a nossa batedeira. E vai bater por 10 a 15 segundos no máximo, em velocidade alta, só para incorporar bem esses ingredientes, para desmanchar qualquer gruminho de farinha que possa ter ficado, tá? Então vamos lá. Pronto. Ó, ela fica mais linda ainda, ó. Ó. Mais linda ainda, gente. Pensa no cheiro que tá aqui de coco. Esse bolo aqui também é campeão de vendas, tá? Bom, gente, agora que eu terminei de bater aqui a nossa massa de coco, deixa eu botar pra lá. A gente vai usar essa forma aqui que eu tinha falado pra vocês. Deixa eu pegar o desmoldante. Não é possível que as coisas sumam de mim assim. Achei meu desmoldante, vamos lá. Vou usar essa forma retangular, porque é a forma ideal para fazer o bolo de coco gelado, né? Tem que ser essas daqui. Eu prefiro assar a massa, gente, nas formas de 5 centímetros, porque a massa assa mais rápido. O bolo fica menos tempo dentro do forno e assim a gente consegue o quê? Uma massa muito mais úmida, né? Muito mais molhadinha. Deixa eu pegar aqui e vamos lá. Vamos despejar a nossa massa aqui. Olha, gente. Maravilhosa. Essa forma aqui que eu tô utilizando, ela é 27 aqui de centímetros por 33 aqui, se não me engane. Depois eu vou passar todas as medidas direitinho para vocês lá dentro dos grupos, tá? Então eu vou espalhar bem aqui na minha forma, a minha massa. Lembrando que tá assando ainda as minhas massinhas de nega maluca lá no forno. Então essa massa aqui, ela vai ter que ficar descansando aqui quietinha, aguardando sair as minhas massas de chocolate. E não tem problema nenhum que ela fique aqui aguardando, por quê? Tem muita gente que fica com medo da massa ficar esperando por causa do fermento. Mas aqui onde eu tô agora tá uma temperatura agradável, tá? E mesmo que tivesse uma temperatura de 30 graus, que é considerado bem quente, não teria problema nenhum a massa ficar esperando fora. Dá para colocar cobrir com um paninho, caso seja um ambiente que não pode ficar fechado, né? Pode entrar um bichinho, alguma coisa. Você pode colocar um paninho por cima e deixar ela esperando. Então, depois que assar as massinhas de chocolate, é que eu vou levar ela pro forno e não tem problema nenhum. O fermento, ele só vai agir
quando ele chegar em altas temperaturas, acima de 40, 45 graus. E essa temperatura é só dentro do forno, né, gente? Então, não precisa se preocupar com isso. Deixa eu dar umas batidinhas aqui também para sair as bolhas de ar. Tá aqui. E agora, tirando as massinhas de chocolate, eu já coloco a minha de coco. E aí eu volto para mostrar o resultado das nossas duas massas para vocês. Um beijinho e eu já volto. Pessoal, voltando aqui, depois de esperar massa de chocolate assar, nossa massa de coco assar, então eu me arrumei de novo, porque eu tava com a minha outra roupa já toda suja, para vir aqui para finalizar essa aula com vocês, mostrar o resultado das nossas duas massinhas de chocolate maravilhosas e também a nossa massa de coco divina. Já esfriou, já estão completamente frias as nossas massas, tá? Por quê? Porque eu tô gravando a aula, tá, gente? Mas tirando a massa de coco, a de chocolate, eu aconselho que vocês façam a massa e em seguida que desenformar ela morninha mesmo, já coloca o recheio, já coloca a cobertura. Eu vou falar sobre isso, detalhes sobre isso com vocês na nossa próxima videoaula também, que vai ser a nossa aula onde eu vou ensinar o meu recheio e cobertura do brigadeiro, o verdadeiro brigadeiro de panela, e também vou ensinar a calda para fazer o bolo de coco gelado. Então vocês não podem perder a nossa próxima videoaula, sem contar que também eu vou estar revelando várias dicas e truques para vocês aí bombar nas vendas, são segredinhos, né? Algumas substituições de ingredientes que também vocês podem estar adaptando e fazendo conforme o gosto dos clientes de vocês ou o gosto de vocês mesmo, tá? Mas eu prometi e vou passar aqui nesse curso exatamente o que eu fiz para conquistar os meus clientes, exatamente como eu fazia para vender as minhas fatias aí de nega maluca recheada e de tantos outros sabores que eu fazia. Bom, pessoal, a nossa videoaula das nossas massas fica por aqui. Deixa eu só falar um pouquinho dessa massa. Mahara, essa massa de chocolate ou a de coco, ela pode ir para a geladeira? Se vocês quiserem, elas podem ir para a geladeira, tá? O nosso bolo de coco gelado, ele é um bolo que vai para a geladeira, fica 8 horas na geladeira, tá? Mas, Mahara, se eu quero usar essa massa para fazer os meus bolos, só as minhas fatias, normal, pode colocar na geladeira, tá? Ela tem validade na geladeira de até 6, 7 dias na geladeira, tá? Tanto a base de óleo quanto a amanteigada. A base de óleo, ela pode ficar até 2 dias a mais na geladeira. Por quê? Porque ela é mais úmida, ela suporta mais a temperatura da geladeira. E a nossa massa amanteigada, ela resseca com um pouco mais de facilidade, tá? Embora eu tenha utilizado a margarina, ela também vai ressecar se ficar muito tempo dentro da geladeira. Então elas têm um prazo de validade aí. A amanteigada 5 dias, então a base de óleo 7 dias dentro da geladeira, sempre embalada no plástico filme ou num saquinho, tá? E fora da geladeira, elas têm uma validade aí equilibrada aí de uns 3 dias, certo? Podem também deixar, Mahara, eu quero deixar na temperatura ambiente, deixo dentro da forma? Não. Assim que você tirou do forno, você vai esperar uns 5 minutinhos, você já vai desenformar ela e já vai colocar na embalagem que você quer deixar. Pode ser naquelas embalagens com tampa, né? Ou pode ser dentro de saquinhos também para manter, né, a textura da nossa massa, para manter que essa massa fique bem fofinha. Certo, pessoal? Então eu acho que essa aula fica por aqui, eu já estou muito ansiosa para a nossa próxima videoaula, né? Vocês não podem perder. E também vai ter revelação do nosso super lançamento aí, de mais um produto maravilhoso que a gente vai lançar de fatias lucrativas, né? E vai ser... Como esse é um curso especial, eu quis fazer esse lançamento também de uma maneira especial. Então vai ser tipo um 2 em 1 nesse produto. Mas mais detalhes, preço, tudo certinho, eu vou falar na nossa próxima videoaula, tá? Então podem ficar tranquilos que na próxima videoaula vai ter todas as informações e vocês não podem perder, porque eu tô preparando algo realmente incrível por esse curso ser um xodó pra mim. Certo, pessoal? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Daqui a pouco os grupos vão ser abertos para que vocês possam estar tirando qualquer dúvida que vocês tenham ficado dessa aula, porque às vezes eu esqueço de falar alguma coisa, tá? Então,
Daqui a pouco vamos tirar todas as dúvidas. Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula!